Boa noite a todos. Hoje, 8 de agosto de 2017, nós estamos reunidos para voltarmos, darmos continuidade no estudo do livro No Mundo Maior. Então, que Jesus nos conduza. Nós vamos hoje retomar a palestra de Eusébio. Fizemos uma leitura corrida, semana passada comentamos de uma forma mais lenta, mais atenta, e hoje acredito que deveremos finalizar. Vamos lá? Então, o nosso querido irmão Diego está fazendo a voz de Eusébio, nessa nossa edição aqui, a 31. O capítulo é o capítulo 2, intitulado A Preleção de Eusébio. Vamos lá. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes, antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita, e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Vocês entenderam? Vamos ponto a ponto. Não reclamemos, ou seja, não fica solicitando, pedindo ingresso em mundos felizes. Vocês eu quero ir para o nosso lar, eu quero ir para a colônia isso, colônia aquilo, né? Eu quero ir para Júpiter. Agora ninguém fala mais em nosso lar, não. Eu quero ir para Júpiter. Não reclames, pois, ingresso em mundos felizes, antes de melhorar o nosso próprio mundo. E aqui eu posso me referir ao mundo que esquecei o velho erro, que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. O povo desencarna, vai lá, tia Conceição, porque você é espírita, né? Chama a tia Conceição para fazer a extremoção, né? Tia Conceição vai lá, aplica, e você já sabe, eu aplico o passo e vai. E o povo tem mania de desencarnar e achar que a pessoa... Todo mundo que é capeta, quando desencarna, virou santo, né? Tadinha. Não tem isso, não. O rio do encantamento, né? Virou santo, vai pensando, né? Rendamos culto à vida permanente. É aqui no dia a dia. A justiça perfeita. E essa justiça, ele não está falando da justiça dos homens, está falando da justiça de quem? E adaptemo-nos à lei. Que lei é essa? Que nos apreciará o mérito, sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Então, plantou. Uma vez eu estava no velório, e aí o pessoal sabe que nós somos espíritas, né? Aí chega, se pega um espírito tá perturbadinho, né? Tem gente que adora, né? Aí, Conceição, como é que tu acha que ela tá? Isso, tá vivo? Eu disse assim, ela era um ser humano bom? Era, então tá bem. Se é um ser humano mau, tá mal. É simples, não precisa ser médio ostensivo para isso não. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Tem a coisa mais simples do mundo. A pessoa fez o bem, tá bem. Se fez o mal, tá mal. Não é verdade? Segundo as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu às atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Ele não está falando para espiritualistas, trabalhadores? O governo universal, está falando de quem? Alta categoria, tá? O governo universal não nos circunscreveu, nos limitou a atividades, a guarda, ficar ali protegendo altares perecíveis. Não, isso aqui é o centro espírita. O centro espírita, eu sou o guardador disso aqui, eu tenho que proteger isso aqui, eu tenho que isso aqui. Não é isso não. Não é esse trabalho não. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista. Você pega a Bíblia e mata o outro porque o outro está interpretando errado de ti. Diferente de ti.
Gente, tem traduções que você vai achar lá na tradução o termo reencarnação. Calma, essa palavra foi criada por Kardec, século XIX. Como é que está lá na tradução a palavra reencarnação? Para você ver. E o povo fica discutindo. Vamos lá. Particular de uma interpretação exclusivista. Se não, para que nós fomos chamados? A cooperar na libertação do espírito encarnado. Moralização. Abrindo horizontes mais claros à razão humana. Então você encarnou, o teu trabalho é a tua evangelização e o auxílio à evangelização moral do teu irmão. Abrindo horizontes. Refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas, sopros imensos da onda evolucionista, varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais mantidos a título de invioláveis durante os séculos. A mente humana, perplexa, é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em ímãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Ele está aqui, essa fala dele daqui para frente é para o trabalhador. Está chamando agora o trabalhador. Te coloca na posição. Por exemplo, quem tem o Face da Tia, nós postamos lá uma palestra. Na verdade não é a palestra, é perguntas e respostas. E o Dr. Sérgio Lopes dá uma resposta falando sobre suicídio. E ele se exalta. Ele chega a bater assim na mesa. Ele se exaltou bastante. Porque é um psiquiatra. E ele, ao mesmo tempo, ele gritava: o que nós espíritas estamos fazendo? O que os trabalhadores espíritas estão fazendo? A casa espírita está preparada para receber esse pessoal. Então, como é que uma pessoa está frequentando a casa espírita e comete suicídio? Como? O que os médicos espíritas estão fazendo? Então, ele dá assim um apelo. Então, quando a pessoa chega... Gente, quando nós nos colocamos na condição de ser um dialogador, atender, um dirigente de grupo, onde a pessoa te liga: eu posso conversar contigo? Nós temos que ter consciência da gravidade desse trabalho. Uma vez eu fiz um diálogo fraterno, a senhorinha, ela já estava na enfermaria da nossa casa. Me trouxeram essa senhorinha para eu falar. Ela disse assim: no meu pensamento é assim, viver no mundo é uma droga, nada presta, mata os teus 3 filhos e te mata depois. Isso não sai da minha cabeça. Ela me falava isso aos prantos, meus irmãos. Então olha a responsabilidade de quem vai fazer um diálogo, né? Não é decorar nem um diálogo, não. É escutar o coração e deixar Jesus falar por ti, para saber o que aquela alma precisa ouvir naquele momento. Você está entendendo? Então nós temos que nos preparar. O trabalho é sério. E não existe uma doutrina mais consoladora do que a nossa, que sabe lidar com isso. Agora, obviamente, você faz todo o movimento, mas você tem a consciência tranquila que faz todo o movimento, porque às vezes o outro não quer. Até anjo da guarda: Conceição, não vai. Conceição, não vai. Conceição, vai. Chega uma hora que ele diz: vai. Sofra as consequências da sua atitude. Nem anjo da guarda insiste, porque é necessário que o outro queira sair desse processo. Se o outro não quiser... Gente, Judas viveu ao lado de Jesus, bebeu na fonte pura e cometeu suicídio. E Jesus o advertiu. Então, uma coisa é eu ter a minha consciência, sabendo que nós fizemos todo o movimento e que chega um momento que você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. A outra coisa é eu saber que eu não fiz nenhum movimento. Então, quando nós nos predispomos a fazer um diálogo, a atender o irmão, a conversar com um amigo, que possamos nesse momento nos vincularmos com a misericórdia divina, com o anjo da guarda daquela pessoa, para atendermos bem esse coração. Então é esse convite que ele faz aqui nesse parágrafo sério, quando ele diz assim: sopros imensos da onda evolucionista varrem o ambiente da Terra. É um modismo só, é uma evolução só. Gente, tem um momento que você tem que desligar o seu celular. Esquece o WhatsApp, esquece rede social,
Relaxa a tua mente. Desliga. Desconecta. É necessário. Essa quantidade, essa velocidade de informação está nos levando à loucura. Nós não conseguimos fazer uma refeição sem mexer no telefone. Estamos ficando loucos. É muita informação. Então nós precisamos respirar, desligar, desconectar, estar presente. Todos os dias ruem princípios convencionais mantidos a título de invioláveis durante séculos. Coitado do ovo, penou durante muito tempo. Não pode comer ovo, não pode comer ovo. Agora come 12 por dia, que é a melhor coisa que tem. E por aí se vai. Peguei um bem simplório. A subversão de valores. Subversão de valores. Nós perdemos os valores. Hoje, o errado é o certo e o certo é o errado. Mamãe, eu estou namorando. Posso levar o namorado para vir para cá, para casa, dormir aqui? Como? Peraí que eu não... Repete. Não, mas não, que isso? Você não tá careta. É assim agora. Gente, pelo amor de Deus. Tu trazer tua filha pro namoradinho pra dentro do quarto dela pra estar brincando e você achar que isso é normal? Não é, meus irmãos. Sexo é um movimento de responsabilidade. E você ainda não tem nem dinheiro para se manter, quanto mais para fazer menino. Então tem coisas que a gente tem que ter bom senso. Uma amiga minha disse assim: não, senhor, eu deixei meu filho trazer porque é melhor do que ele ficar por aí, né? Eu digo, na minha casa, uns 3 meses depois ela me ligou: mano, eu tô pra ficar louca. Eu digo: por quê? O fulano toda semana é uma namorada nova. Eu digo: e você precisa de ver os escândalos dentro do quarto dele? Eu digo: e decidir acabar? Eu digo: você está entendendo? Então hoje nós estamos vivendo, eu estava conversando com o Zé, ele disse assim: os jovens vão viver mais tempo. Eu disse: não, essa juventude vai morrer mais rápido do que você possa imaginar. Primeiro, olha aqui, quem que está fazendo exercício? Nós, os mais velhos. Você não vê um jovem. A juventude de hoje, ela se droga muito mais. Ela iniciou a vida sexual muito mais cedo. É uma promiscuidade muito maior, porque tudo pode, tá com mulher, é uma confusão. O índice de HIV aumentou muito na juventude. Eles já estão tomando os medicamentos, não vão viver muito tempo, porque o corpo não aguenta. Não fazem exercício físico, tem uma vida extremamente computador, celularzinho, computador, celularzinho, computador, celular. 6, 7 horas em cima de uma cama. Ou seja, muitos de nós vamos enterrar muitos jovens. Então, os valores estão totalmente invertidos. Totalmente invertidos. E nós vamos pagar um preço, e estamos pagando um preço muito alto. Mãe tratando o filho como se fosse coleguinha. Não, é mamãe. E não é tu não, é senhora. E peça a benção. Gente, isso são valores que nós perdemos. A gente queria ser muito legal, aí você vê filho e filha gritando com pai e mãe como se fosse coleguinha da rua. Outra coisa, a mãe mesmo não se dá o respeito. Não se coloca numa condição de mãe. Veste uma sainha menor do que a da filha. É para acabar. Toda semana tá com um namoradinho novo. Ai, filha, eu tô com um namoradinho. Ou seja, os valores estão o quê? Muito, gente. Muito. Cada vez mais. Todos os dias ruem princípios convencionais mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. É o que estamos vivendo. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo. É uma forma de acelerar. Olha, vamos tentar acelerar o processo de evolução desse povo? Vamos lá. Expiação coletiva. É um país inteiro que entra, nós tivemos aqui o Haiti. Uma expiação coletiva. Esse povo vindo para o Brasil de forma clandestina, em barcos, em situações deploráveis, algumas mulheres sendo agredidas sexualmente e tendo que chegar dessa forma deplorável. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Tem muita gente precisando. Como sanar a loucura principiante se não vos transformardes em imãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta. Por favor, vende aí para mim 1 quilo de paz, 2 quilos de harmonia, 3... É assim?
Se tivessem... Moço, por favor, me dá 2 quilos de paciência. Vamos arredondar, 10 quilos. Oferta e procura nos mercados terrestres. Mas é o quê? Aquisição espiritual. Então, e não tem também como eu chegar assim, olha, eu vou te dar um pouquinho da minha paciência. Tem que adquirir. É uma aquisição espiritual. Só acessível no templo do... Onde é que é o templo do Espírito? É a Fundação Allan Kardec? No altar sagrado. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Maria Dolores. Sabemos que a harmonia então, né? Mas a aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Vamos lá. Faz-se, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Opa! Não bastará, em nossas realizações, a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vaso legítimo da sabedoria divina. Olha, faz necessário, então, acendamos o coração, o sentimento, em amor fraternal, sem desejos ocultos, à frente do serviço, é com amor. Não bastará em nossas realizações a crença, que não basta só acreditar e esperar a coisa acontecer. É necessário o quê? Indispensável o amor que confia e atende, transforma e eleva, como o vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E, no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Essa citação dele aqui, olha, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. Quando ele diz matar o mal em nossos pés, embaixo dos nossos pés, esse movimento, o mal é em mim. Então eu não tenho como matar o mal em relação a ele. É ele que tem que fazer esse trabalho. Esse movimento é dele. É o que nós estávamos estudando ainda há pouco em O Livro dos Médiuns, a reforma moral do homem. Sejamos instrumento do bem. Então aqui já é Senhor, fazer instrumento. É Francisco de Assis aqui. Onde houver erótico, eu levo amor. Onde houver... Você já sabe. Acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem. E suprema a Deus. Coragem. Porque para enfrentar os monstros internos, os monstros da perversidade, o monstro da maledicência, o monstro da vaidade, o monstro do egoísmo, para enfrentarmos tudo isso que está em nós, é necessário o quê? Coragem. E devoção a Deus eu não estou aqui para atender os meus caprichos pessoais. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. O meu capricho me diz, eu quero isso, mas a minha devoção a Deus diz, mas tu tem que fazer isso. Sempre colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade particular e pessoal e normalmente infantil. Já pensou? É o bom combate. Sem que nos convertamos em luz no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. Eu tenho que me converter em luz. Eu tenho que fazer brilhar a minha própria luz. Por isso que ele diz, sem que nos convertamos em luz, aí lembra de Jesus, fazer brilhar a vossa, no círculo em que estivermos, no círculo que estiver, é dentro da tua casa, é do teu ambiente profissional, é dentro do centro espírita. Então façamos nós uma autoavaliação. Uma pessoa esperta, atenta, ligada, vai, mexe, cutuca, vê, limpa, pá. Cara, cola que é uma pessoa do bem. Tu não vai te decepcionar. Isso aí é para homem e para mulher, viu? Para homem e para mulher. Agora, os
cidadão que adora uma rede. Domingo, churrasco. Quem vai fazer o fogo? A mulher. Segue parar. Mas eu digo, gente, não precisa abrir a boca, basta ver a vida doméstica dessa criatura, que retrata quem é essa alma. Em verdade, esse meu processo de reforma moral, ele começa no meu círculo doméstico. Quando eu aprender a ser gente dentro de casa, aí eu estou pronta para ser gente na rua. Enquanto eu viver dentro de casa como se fosse só um peso para todo mundo, eu continuo sendo um peso em sociedade. Então, meus irmãos, são movimentos pequenos que vai nos tornar pessoas grandiosas. Então, é serviços domésticos mesmo, simples, pequenos, que nos torna a pessoa grande. Entendemos isso? Isso ali dentro de casa. Então, ajuda, te movimenta. Por isso é que ele diz, olha, não é fazer brilhar a tua luz dentro do centro espírita, palestrando, sendo dirigente, não é isso não. É no círculo que Deus te colocou, é lá dentro. Por isso que ele diz, e no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Evangelização, fantástico, vai lá. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Qual foi a dica? Vincular com o quê? Já ficou a dica. Essa todo mundo entendeu, né? Oração e... Eu não entendi... Trabalho, tá, meus irmãos? Lembra sempre dessa palavra. As ordenações que vos escravizam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. A palavra aí, ordenação. As ordenações que vos escravizam na paisagem terrena, por mais duro que venha a ser, por mais áspero que venha a ser, isso aí representa a vontade suprema. Aí é o quê? Se submeter às leis divinas. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. Essa aqui nós comentamos bastante, lembra? Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Você está com aquela história de cortar um pedaço da cruz. Está muito grande, eu vou cortar. Não adianta. Então, não é contornar, é se fortalecer para passar por. São os obstáculos. O obstáculo não é para eu fugir dele, é para eu aprender com ele. Isso é necessário. São necessários. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que, muita vez, imitais a mariposa estouvada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Olha aqui novamente, tarefas o quê? Mínimas. E aí é aquilo que você estava pensando ainda há pouco, entendeu? O mínimo que não se faz dentro de casa. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que, muita vez, imitais a mariposa. Entender a exigência de cada dia. Ninguém, isso aqui não é férias, aqui não é o paraíso. Viemos para uma escola, que para alguns é um hospital, para outros uma penitenciária. Nada de ser uma mariposa estouvada. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Boa essa, né? Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título de anjos sem serdes antes criaturas ponderadas. Fantástico. Antes de ser anjo, você tem que ser humano. Ser humano. Se você quem convive com cachorro dentro de casa, começa a prestar atenção algumas. Eu tenho um lá em casa que é super evoluído. Simba não late, não berra,
vive numa paz, a pessoa chega, ele olha, cumprimenta, abraça, até abraça, né? A Betinha foi lá em casa, ele é todo, o Simba, come. Eu estou fazendo a comida, aí acho que a fome dele começa a apertar, aí ele olha assim pra mim, aí ele não late. Aí eu acho que a fome vai apertando e vai colocar as 2 patas na cozinha. Ele põe assim, que ele não entra em casa. Ele põe as 2 patinhas, só quando a Marisa vai lá ele entra. Ele põe as 2 patinhas, aí ela chega desorganizando, o cachorro acaba entrando. Ele põe as 2 patinhas como diz, eu tô aqui. Mas por que eu tô querendo dizer? O animal, se você chegar um outro animalzinho lá, eu não sei porque eu nunca fiz esse teste, porque eu sempre é bem evoluído, eu não sei. Mas ele vai latir, ele vai agredir. Por quê? Porque ele não quer dividir, ele quer só para ele. Então esse sentimento ou comportamento, eu vou chamar de comportamento, esse comportamento é o quê? É animal, não é humano. Então quando você tem ciúme, que você fica marcando território, querendo matar a outra cadela porque está de olho no teu cachorro, isso é o quê? Primitivo, isso é animal, não é humano. Então antes de eu me tornar um anjo, eu tenho que aprender a ser humano, só isso. Não há salto, eu não vou sair de animal, porque como nós passamos milênios vivendo no reino animal, nós trazemos todas as impressões. Só que o animal não tem inteligência, ele tem instinto, uma inteligência rudimentar, mas ele não tem inteligência a desenvolver. Nós já temos. Então, se você começar a prestar atenção nos animais, você vai ver a semelhança em algumas atitudes nossas. Pega os animais, coloca a comida. Como é que eles vão? Não, vai você primeiro. Não tem problema, pode comer à vontade, depois eu vou aí. É assim? Seminário, hora do lanche. Empurra o outro, pega pra mim, guarda. Semelhança com quem ainda? Os animais. Não é, Vera? Vamos lá. Soberanas e indefectíveis leis nos presidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados que admiramos são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual com que vos libertareis da animalidade, olha aí a palavra, jamais o desferireis sem as asas próprias. 2 informações. A primeira é quando ele diz assim, ó, soberanas e indefectíveis leis nos presidem aos... Somos conhecidos e examinados em toda parte. Ele vem. As facilidades concedidas aos espíritos santificados que admiramos são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. A oportunidade está. O aproveitamento, porém, é obra nossa. O avião pode alçar voos, o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual não tem avião que nos leve. O voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, está vendo? Jamais o desferireis sem asas. Não tem dinheiro que compre essa passagem. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. A consolação, tanto da amizade de encarnado quanto desencarnado, vai sempre ter, sempre vão estar lá, mas é necessário você fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Olha o que ele diz: se não fertilizardes o coração com a fé, o entendimento, a esperança inquebrantável e o amor imortal. Isso são o quê? Sublimes adubos que lhe propiciam o desenvolvimento no terreno. Então nota aí: fé, entendimento,
esperança e amor imortal. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés. Antes de abrigar semelhante propósito, procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Precisa comentar? Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Precisa comentar? Abandonai a ilusão. O que é a felicidade ilusória? Porque qual é a felicidade que nós buscamos aqui na Terra? Não, eu estou aqui para ser feliz. Eu estou aqui para realizar. Não, você é uma pessoa infeliz. Não, uma pessoa vem comigo, eu digo assim, dá licença. Quem te disse que isso aqui é o paraíso? Se nós formos fazer tudo que dá na nossa cabeça para nós sermos felizes, nós perdemos a encarnação. Então, abandone a ilusão. Como é que está aí? Antes que a ilusão vos abandone. Porque quando tu desencarnar, ou até mesmo quando tu envelhecer, você vai ver que a tua ilusão te abandonou. Então, meus amigos, essa ideia, essa coisa que ficaram suando aí, que hoje é uma palavra muito dita, não, mas temos que ser felizes. De que felicidade nós estamos falando? Da transitória? De uma felicidade que me faz perder uma encarnação inteira. E às vezes essa felicidade me faz perder uma encarnação e me enrola com mais 3, 4, 5 séculos. Que felicidade é essa? Então, ignorância nossa. Falarmos, eu vim aqui foi para ser feliz. Nós viemos aqui para nos aperfeiçoar, ainda com dor. Por que com dor? Porque como eu sou um espírito em processo de evolução, eu quero isso, prazer, transitório. Mas a consciência e a lei me diz assim, sinta a dor, mas te esforça para fazer aquilo. Aí tu vai me dizer, mas é muito difícil. Gente, é tão simples. Quanto mais difícil é a mudança, isso é igual a tu estás há milênios cedendo. Tu estás há milênios fazendo isso. Quanto mais tempo passa, mais arraigado, entendemos? Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado bem na esteira de vossos passos. Que legal! Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Empolgando a chefia, seja chefe de você. Não é o que a sociedade te cobra, não é o que a mídia te revela, não é o que o outro te diz. Seja você, administre a sua vida, administre as suas paixões, os seus desejos. Seja você, livre. Não é fazer tudo o que dá na minha cabeça. Ser livre é escolher o que é melhor para eu, espírito. Não eu, Conceição. Essa minha escolha vai atrapalhar a minha evolução espiritual? Vai, então corta. É simples. Como é que eu sei? Está de comum acordo com as leis divinas? Está, então beleza. Não está, então cortou. Entendeu? Bora lá. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores. Adejar é voar, tá? Olha aí. Voam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Pode ir, porque essa daí deu para entender tudo. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Olha aí, ó. Aí, o que é valer da luz? Ele vai ponto a ponto, olha aí, ó. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. O que é participar do Espírito do Cristo? É entrar em oração? Vive sendo Espírito? O que é participar do Espírito do Cristo? Agir em Cristo. Agir é entrar nesse Espírito. Você te diz assim, eu já estou no Espírito natalino. Tem isso, né? É no Espírito cristão agora. Primeiro ponto. Segundo, convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Olha aí. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves.
A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Ele passou pela guerra da sociedade como toda, nação. Ele passou pela guerra dentro do lar e ele passou pela guerra individual, íntima. E ele começa dizendo: o desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. O livro é de 1947. E hoje, em 2017, quantos anos depois? 70 anos. Nós estamos vendo. Nunca em toda a história da sociedade tivemos tantas pessoas com depressão. Duas coisas iniciais para não entrarmos nesse quadro. Primeiro, não tenha pena de você mesmo. Segundo ponto, não há obsessão que resista a um tanque de lavar roupa. Terceiro ponto, saiamos da nossa tristeza e vamos ao encontro da dor do outro, que a gente esquece a nossa. Isso para quando está naquele processo de entristecimento. Quando você já entrou no processo depressivo, não dá conta mais disso não. E os medicamentos são caríssimos. Por quê? Porque é a doença do momento. E a farmacologia, olha, que é dinheiro. Finalizando. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Olha aí. É impossível o quê? É impossível. Não tem como. Trair, o que é trair? Alguém te confiou algo e você o quê? Não honrou com a confiança que alguém te depositou. Você o quê? Traiu. E ele diz, fantástico isso aqui: equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convicto de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. E a lei está gravada onde? Então eu não preciso ser espírita, eu não preciso ser católico, eu não preciso ser protestante, eu não preciso ser budista, porque a lei não está dentro dessas religiões. A lei está em mim. E toda vez que eu fujo dela, que eu não cumpro, eu sofro as consequências. Naturalmente, eu vou sofrer as consequências. Muitas enfermidades já é resultado do uso indevido da lei. Eu já estou sofrendo as consequências. Nem sei, mas já estou sofrendo. Concluindo, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Olha a diferença do início, lembra? Mó burburinho. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda a parte. Olha aí, ó, necessidade de assistência espiritual. Porque quando nós atendemos alguém, nós vamos ver que a falta daquela criatura é a base espiritual que não tem. Daí o desespero. Reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou-nos puséssemos em contato com o grupo socorrista, a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado ali, seguido pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Ser feliz. Dirigindo ao Calderaro o expressivo olhar, acrescentou: Dado ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Para lá que nós vamos. Tomado de curiosidade, sem curiosidade não é André Luiz, né? Tomado de curiosidade, agradeci, sensibilizado e dispus-me a esperar. Eu disse, valha-me Deus, que caverna é essa?
Então, olha, gente, olha o título do próximo estudo. Não falta. Olha, a casa mental. Esse livro é muito bom. Alguma pergunta? Foi bom o estudo? Deu para aprendermos alguma coisa? Vamos fazer a nossa prece, então? Todos em paz? Então vamos orar. Divino amigo, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, amigos espirituais que são familiares, nossos anjos de guarda, o trabalho realizado sobre cada um de nós para estarmos aqui hoje, para fazermos parte desse estudo, para ouvirmos lições grandiosas do mundo espiritual. Todo esse movimento, Senhor Jesus. Poucos de nós temos consciência dessa ação de amor e por amor a cada um de nós. Todo esse investimento para ouvirmos o teu chamado, enquanto ainda há tempo, modificarmos a nossa história de vida aqui na terra, tal qual o chamado que tu fizestes a Saulo de Tarso às portas de Damasco. É sempre um chamado, Senhor, cada estudo, a nos convidar, a nos evangelizar, a nos convidar ao esforço contínuo para não encontrarmos a ilusão, o abandono, o desespero, a insatisfação. Ajuda-nos, Senhor, ainda uma vez mais. Ajuda-nos a tolerar o familiar difícil. Ajuda-nos a tolerar as dificuldades do dia a dia, mas principalmente a exercitarmos a indulgência, para que um dia possamos amar, inclusive aquele que nos dá todos os motivos de não ser amado. Muito obrigado, amor querido. Muito obrigado, amigos espirituais. Nos fortalece, Senhor, na tua paz e no teu amor. E abençoa-nos, Senhor, a cada um de nós e a esse planeta teu, tão amado por ti.